E o Dom Pedro convida o José Bonifácio, que vai então ele chega no Rio de Janeiro lá para o dia 19 ou 20 de janeiro, e aí ele é um homem muito inteligente, muito vivido, culto. Foi nesse momento que eles se conheceram? Eles não tinham se conhecido? Nunca se conheceram nesse momento. E interessante a biografia dele, conta que ele foi de barco, saiu de Santos, foi de barco, com uma delegação, não foi sozinho, uma delegação paulista, e chegaram ao Rio, e lá foram recebidos no porto, pela dona Leopoldina. Ah, dona Leopoldina. E a dona Leopoldina, na mesma hora, teve um entrosamento muito forte com ele, porque ele começou a conversar com ela em alemão, ela ficou... ele falava alemão, ele falava francês, e ela ficou impressionada, e na mesma hora houve um entrosamento muito... E aí ela levou eles até o Dom Pedro, e o Dom Pedro convidou então para ficar e para ser ministro. Ele falou que não. Aí o biógrafo conta isso, alguns testemunhos, Vasconcelos Drummond conta isso. Que o Dom Pedro insistiu muito, falou, não, então vamos ter uma conversa de homem para homem, só nós dois, eu vou colocar aqui as minhas condições, aí eu topo. E as condições eram essas, vamos fazer a independência do Brasil, você vai ser o imperador. O Dom Pedro leva um susto, não, nós vamos continuar a Casa de Bragança, tudo normal, só que o Brasil é independente de Portugal, vida que segue. E convence o Dom Pedro, a dona Leopoldina, e eles toparam. E aí o José Bonifácio passa a ser, então, o grande conselheiro, né, do Dom Pedro I. Ele era um homem vivido, um homem mais experiente. O Dom Pedro tinha 20 e poucos anos. Mas o Dom Pedro muito entusiasmado. O Dom Pedro foi a figura, né, principal ali da independência. Mas o grande orientador foi José Bonifácio. Então ele cuida de organizar um exército, organizar a marinha, ele consegue juntar recursos para comprar 3 ou 4 navios para combater a marinha portuguesa. Ele convida o general Labatut, que era um francês que tinha lutado nas lutas napoleônicas, convida para organizar o exército brasileiro, manda convidar o Lord Crockner, que era um pirata, na verdade, mas que tinha sido um oficial da marinha escocesa, que derrotou várias vezes a frota francesa, era um grande navegador, e convida o Lord Crockner para organizar a marinha brasileira. Então ele é um homem que realmente começou a organizar a união do Brasil, porque o Brasil naquela época, é interessante, as províncias não tinham muita ligação entre si. Lembrando que não tinha celular, não tinha telefone. Brasil gigante. Brasil imagina, gigante. O Grão-Pará para conversar com São Paulo, não conversava, era de navio, era meses. Então não existia assim, um grande entrosamento entre as províncias. O entrosamento era muito maior com Portugal, né? Lá no norte, lá, se bobear, é mais perto do que conversar com o Rio Grande do Sul. E nessa fase ainda, algumas províncias do norte ainda estavam muito ligadas a Lisboa. Então, o grande trabalho do José Bonifácio foi a articulação da união nacional, de manter todo mundo unido em torno do Dom Pedro I, o Dom Pedro sendo o imperador. Ele dizia, um centro de força e união aqui na capital, que era o Rio de Janeiro. Era o esforço de não deixar o Brasil se esfacelar. Isso foi ao longo de um ano, né? Foi ao longo de todo o ano de 1822. O Dom Pedro respeitava muito ele, e os dois eram muito amigos. Nesse período, tem bilhetinhos de um outro, contando piadinha um pro outro. Ontem encontrei com o fulano de tal. Tinha muita liberdade. Tinham liberdade entre si. Eram amigos muito francos. O Dom Pedro ia muito na casa do José Bonifácio. E o Dom Pedro era muito voluntarioso. Não tinha essa... Sim. Não, monta no cavalo. Tempestivo. Um estava no cavalo, vou lá no casa do José Bonifácio. E ia. Então tinha uns adversários do Dom Pedro que falavam com maldade. Está indo ali o assessor do José Bonifácio. Na verdade não era, claro que não. Mas eu digo assim, eles tinham muita liberdade, muita amizade. O que atrapalhou a amizade deles foi o surgimento da Marquesa de Santos, a Domitila. Vamos lembrar aqui, o 7 de setembro, né, o Independência ou Morte, Dom Pedro estava aqui no estado de São Paulo, aqui na beira do Ipiranga. Ele tinha vindo a São Paulo, porque o José Bonifácio tinha falado, você precisa ir... O José Bonifácio tinha mandado ele a Minas, o Dom Pedro fez uma viagem importante em Minas Gerais. Minas Gerais, nesse processo, estava meio balançando. Não, estava meio balançando, no fundo, querendo fazer independência própria. Então o José Bonifácio enxergou isso, olha, você tem que ir lá e você tem que conquistar os mineiros. Dom Pedro faz uma viagem longa até Ouro Preto, que era hoje Ouro Preto, na época Vila Rica, que é a capital de Minas. Mas o Dom Pedro encanta todo mundo ele é super aplaudido e recebido, super com entusiasmo lá em Minas Gerais. E Minas Gerais, então, adere ao movimento de independência. No regresso do Dom Pedro para o Rio de Janeiro, o José Bonifácio falou, agora é importante você
conquistar os paulistas, que já estavam muito favoráveis, mas é fundamental você ir para lá. Dom Pedro veio para São Paulo. Ele foi primeiro a Santos, lá ele conheceu a Domitila, e depois veio para São Paulo, a capital São Paulo. E aqui foi recebido com honras e etc. Mas nesses festejos ele conheceu a Domitila e se apaixonou por ela. E uma paixão alucinante, né? Apaixonou. Ele volta para o Rio de Janeiro, já tinha dado... E o Independência ou Morte aqui no Ipiranga foi porque o Antônio Carlos, que era irmão do José Bonifácio, ele era deputado constituinte lá nas Cortes de Lisboa. E ele era um dos líderes da bancada. Ele era um homem muito falante, um homem muito aguerrido, ele tinha um temperamento revolucionário até. Ele participou da Revolução Pernambucana de 17 e acabou sendo um grande líder da delegação brasileira. E lá, cada medida que era votada lá em Portugal contra o Brasil, a delegação brasileira ia ficando irritada. Chegou um momento que já não tinha conversa, virou adversários. Quando os brasileiros tinham chegado lá no início da Assembleia Constituinte, eles foram super bem recebidos, uma harmonia completa. Sim, nós somos que foram bem recebidos. Povos irmãos, somos brasileiros somos portugueses dos dois lados do Atlântico. Isso. Foram saudados como portugueses do além-mar. Português de além-mar. E de fato eram. Aqui no Brasil todo mundo se sentia português. Nós éramos Portugal. E foram super bem recebidos. Mas com a evolução da Assembleia Constituinte foram votando medidas contrárias ao Brasil, e aí foi criando uma certa animosidade, e lá pelo mês de julho já era uma rivalidade, já que assim, algumas vezes já tinham tido vias de fato, já estavam, não se conversavam mais. E aí o Antônio Carlos manda uma carta aqui para o Brasil, para o José Bonifácio e uma para o Dom Pedro, explicando, olha, aqui não tem jeito mais, eles estão voltando aqui massacrar o Brasil, e querem prender o José Bonifácio, querem obrigar de novo o príncipe voltar, e estão falando até mandar tropas para obrigar isso a acontecer. Ele manda essa carta aqui para o Brasil no final de julho. É a carta que chega aqui no finalzinho de agosto, 29, 30 de agosto. O José Bonifácio recebe essa carta, o Dom Pedro não estava no Rio, estava viajando aqui para São Paulo. Quando ele recebe essa carta do Antônio Carlos, tinha mais duas correspondências, tinha uma correspondência oficial e uns decretos. Mas eles falam, olha, não tem mais o que fazer. Aqui eles querem Brasil colônia. Eles falam, escravizar o Brasil. E aí o Zé Bonifácio recebe essa carta, chama o conselho, chama a princesa Leopoldina, que estava como regente naquele momento. Dom Pedro deixou a regência da coroa com a dona Leopoldina. E a dona Leopoldina era uma mulher muito inteligente, muito... Tem uma frase do Zé Bonifácio que fala assim, ela devia ser ele. Porque ela era muito, assim, ela tinha uma visão, tinha tido uma educação mais elaborada, uma visão estratégica. E o José Bonifácio chama a Leopoldina e fala, olha, não tem jeito mais, tem que mandar essa correspondência lá para o Dom Pedro. E aí acabou. E aí tem a carta bonita da Leopoldina. São duas cartas que vão para o Dom Pedro, que ele recebe aqui no Ipiranga. Ele recebe a carta do José Bonifácio, falando, olha, chegou a notícia lá, querem me prender, querem te obrigar a voltar e querem escravizar o Brasil, não tem mais o que fazer. Aí ele manda no finalzinho da carta ele fala, né, cada momento que se perde é uma desgraça, é agora ou nunca, é uma coisa desse sentido. E a Leopoldina também manda uma carta muito bonita também para ele, e no final ela dizendo, Pedro, é chegado o grande dia, você pode não me escutar, mas escute as palavras do seu melhor amigo e seu grande conselheiro, que era José Bonifácio. Aí ela fala a frase famosa, o pomo está maduro. Ou agora, o Brasil será independente. O pomo está maduro. Ou você faz a independência agora, ou nós vamos ser atropelados pelos acontecimentos. E aí é a independência ou morte. Mas aí quando o Dom Pedro retorna E aí que começa a desgraça. Ele volta para o Rio de Janeiro. Ele é coroado em outubro, primeiro ele é aclamado em outubro e depois coroado em dezembro. Em janeiro ele manda trazer a Domitila para o Rio de Janeiro. Tá. Constrói uma casa para ela, ou aluga, e dá um palacete para ela lá no Rio de Janeiro. E aí começa aquele romance, e o José Bonifácio, ela não gosta do José Bonifácio também não vai muito com a cara dela,
Mas o Dom Pedro começa a afrontar muito a Leopoldina. E o José Bonifácio gostava muito da Leopoldina. Assim, e a Leopoldina era muito popular, era muito popular, querida pelo era povo. Querida, o povo, ela era a mãe dos pobres, era uma mulher querida, era muito bondosa, tinha uma cultura espetacular, compreendia bem a situação nacional, uma mulher de estratégia, uma mulher que foi educada na Europa, era uma mulher assim, acima da média. E o Dom Pedro, apaixonado pela Domitila, começa a sair com ela na rua, vai em eventos oficiais, leva a Domitila junto, está com a imperatriz ao lado e leva... Muito assim, desagradável. Uma situação desagradável, e isso desagradava muito também ao José Bonifácio. E aí ela, a Domitila, né, futura Marquesa de Santos, ao lado de um amigo do José Bonifácio, o Dom Pedro I tinha um amigo, era o Chalaça. O Chalaça. O Chalaça era amigo de bebedeira. Amigo de bebedeira, exatamente, de arruaça, de bagunça, mas muito amigo do Dom Pedro. A Domitila, né, a Marquesa de Santos, e o Chalaça, os dois não gostavam do José Bonifácio. O Bonifácio chamava a atenção deles, o Bonifácio era muito... E aí elas começam a fazer intriguinhas ali, palacianos, e começam a intrigar. Amigos do Dom Pedro começam a falar mal do José Bonifácio, eles começam a criar um ambiente ali, e aí começa a deteriorar a amizade que existia do Dom Pedro com o José Bonifácio. E até que em julho, já estamos em 23, né, o José Bonifácio e o Martim Francisco, irmão dele, que era o ministro da Fazenda, se demitem do governo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.